Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast O Grande Plano. Eu aqui, André Nascimento, com o Manuel Lima, levando um conteúdo de muita qualidade para revolucionar os seus negócios, para trazer uma nova forma de você gerir seus negócios. Manuel, seja bem-vindo mais uma vez aí ao nosso bate-papo, né? Bom, agradecer primeiramente a você que está aqui com a gente, né, participando mais uma vez desse podcast, O Grande Plano. E hoje eu acho que vai ser um grande marco, porque o assunto que vai ser falado hoje é muito, muito profundo, né? E é uma coisa que vai precisar verdadeiramente de todo o teu respeito, de toda a tua atenção, porque aqui, se você não conectar de forma muito respeitosa mesmo, de forma sagrada, vai ficar difícil de você compreender com discernimento o que vai ser falado, como que vai ser encaixado essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos falar da espiritualidade, da dimensão espiritual. Então nós vamos falar, quando se trata de espiritualidade, para falar da espiritualidade dentro de um negócio, é uma coisa sagrada, uma coisa que realmente que vai fazer toda a diferença aí no seu negócio. E se você deseja trazer mesmo benefício para você, para sua família, para todos os seus entes queridos, se você deseja ter esse conforto, essa liberdade financeira para ter uma família mais equilibrada, mais tranquila, essa é a hora, agora é a hora. Então, primeiramente, gratidão por você estar aqui, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda também. E estamos juntos aí para mais essa jornada, esse podcast aqui, que eu garanto para você que vai mudar muita coisa nos seus conceitos, consequentemente vai alterar muita coisa nos seus negócios, para melhor. Com toda certeza, com toda certeza. Nós, só recapitulando, né, nosso objetivo com esse grande movimento aqui do Grande Plano, que é uma iniciativa financiada pelo G12, que é o Programa de Gestão Avançada dos Negócios, que o Manuel é o mentor, é o cabeça desse movimento, é lutar contra um inimigo comum do mercado, que é a síndrome do esgotamento empresarial. Empresas que têm suas trajetórias geridas por empresários que, como seres humanos, têm as 5 dimensões humanas. Espiritual é uma delas, né, mano? Isso. Espiritual é uma delas. A gente está fazendo um apanhado das 5 dimensões. Repete para nós as 5 dimensões, mano. A saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e a saúde financeira. Nós combatemos a síndrome do esgotamento empresarial nas 5 dimensões do empresário, né? Que faz os empresários ter muito esforço para pouco resultado. Então, nós somos contra esse status quo, esse processo que faz os empresários terem muito esforço, fazerem muita força para ter poucos resultados. E aí, nesse apanhado, nos episódios anteriores, nós pegamos muito as primeiras dimensões. Então, nós já falamos das 3 primeiras dimensões, agora a gente entra na dimensão espiritual. E dentro dessa dimensão espiritual, Manuel, eu gostaria que você contextualizasse, né? Porque e que não tem nada a ver com religião, né? Esse espiritual não tem nada a ver com religião, você vai entender isso no contexto, mas por que o espiritual tem a ver com bons resultados na empresa? Vamos lá. Então, para nós fundamentarmos primeiro, vamos entender assim, ó. Primeira coisa, como o André acabou de falar, que você não confunda nada disso com religião. A melhor religião que existe é a que você pratica. É uma opção sua e a que você pratica é a que realmente é a correta para você e assim segue o jogo. Mas aqui nós falamos da dimensão física, mental e emocional. A espiritual é que protege essas 3 e mantém essas 3 alinhadas. Então entenda uma coisa, você não consegue ter uma espiritualidade num nível eficaz, num nível alto, se você não equilibrar as primeiras 3. Não adianta você ir à igreja achando que a espiritual vai consertar as 3. Não, você precisa consertar as 3 para a espiritual manter as 3 em equilíbrio. Lembra quando eu falei do equilíbrio, que o André falou da mesa de 4 pernas, e eu falei, são 3. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, manhã, tarde e noite, hora, minuto, segundo, e poderia falar mais uma série de tripé. Falei do trabalho, da disciplina e da espiritualidade, é agora que você vai compreender.
Espiritualidade significa o quê? Paz de espírito. Então eu vou te fazer algumas perguntas, né? Você tem paz de espírito? Legal. Segura aí. Você tem? Sim ou não? Coloca aí. É bem pergunta fechada. Sim ou não? Legal? Você não tá, eu não estou vendo, você não precisa me responder. É você que vai fazer a análise. Você agora vai ser o juiz. É você que vai dar a sentença para tudo que eu estou dizendo. Porque espiritualidade é isso. Só tem um que pode dar a sentença. E ele não se encontra mais aqui. Então eu não posso dar essa sentença para você. E esse um é aquele que é 3 em 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está dentro de você. Então você mesmo vai ser o juiz dessa causa. Você tem realmente paz de espírito? Legal, respondeu. Eu não sei o que você respondeu. Agora eu vou te mostrar como que eu vou fazer uma ficha enorme cair aí dentro da sua cabeça e você conseguir olhar para o seu negócio com espiritualidade. Você tem feito muita força com pouco resultado e já está saturado de não aguenta mais? Coloca aí, sim ou não? Essas duas coisas têm que casar. Se você falou que tem paz de espírito e você está nessa condição, você não tem paz de espírito. Porque se você já está saturado de tanto esforço e tanta... Então, qual que é o tema de hoje? Falamos que é espiritualidade, mas qual é o tema da espiritualidade de hoje, desse podcast? Angústia e tribulação. Significa que você está angustiado ou angustiada e com uma tribulação enorme, muito barulho, muita... Então, é disso que nós vamos falar. Por que que foi criado os podcasts? Na verdade, por que que foi criado o grande plano? Por que que foi criado o grande plano? Para você começar a olhar para a sua empresa de forma espiritual. Você precisa parar, refletir, pensar, analisar. Você precisa começar a construir aquela capacitação que eu falei, diferente do que você vinha fazendo. Para que você busque resultados diferentes, você vai precisar de ações diferentes. Lembra da motivação? Se você não tiver um motivo para mudar as suas ações, dificilmente você vai mudar os seus resultados. Então, a espiritualidade, ela é isso. E por que que eu criei o grande plano? Para que você tenha um caminho com direção e com relações internas com você mesmo, com essa parte espiritual, que coloque à sua frente uma forma diferente de lidar com a sua empresa. E se eu falar para você, eu quero que você anota aí, né? Porque aqui na parte espiritual é um momento que eu posso lhe falar assim, ó, com muita humildade. Sobre o quê? Sobre o G12. Que o podcast não é para te vender nada, mas esse momento espiritual para mim é sagrado. Aqui eu tenho que ter humildade para contar para você o que eu tenho. Eu tenho um programa de gestão avançada nos negócios, que é uma mentoria chamada G12. Esse G12 é uma sequência estratégica totalmente fundamentada para que você possa alterar todos os seus resultados para muito melhor. Então, o grande plano é você se capacitar de forma estratégica. E o que você vai ter nesse grande plano? Uma facilidade muito grande com uma palavrinha que te incomoda. Agir. Escreve aí, escreve em pé assim, ó. Agir, porque na frente de cada letra eu vou te dar uma palavra. Agir. Manuel, então o que significa esse G12, esse grande plano? Eu falei, motivo para ação. Você vai ter motivo para mudar todas as suas ações para muito melhor. Se é bom, vai ficar melhor ainda, vai ficar ótimo, vai ficar excelente, vai se tornar perito, porque eu sou um perito em estratégias humanas. Estratégias humanas frente aos negócios. É o brain to business, cérebro frente aos negócios. Eu tenho uma perícia para lidar com o sistema mental, cerebral. E eu tendo essa perícia, trabalhando muito bem a parte neurocognitiva, eu vou te ensinar caminhos que facilitem a tua vida, para que você tenha mínimo esforço e máximo resultado. Ok? Eu falei da palavra agir. Né? Você escreveu agir. A primeira letra A é análise. Tudo que você vai fazer, você vai aprender a analisar.
que que é estratégia? Estratégia qual que é o ouro da estratégia? Qual é o ouro? É análise, é o estudo, é a reflexão, é a percepção para você mudar o quê? A interpretação. Então, a análise é a primeira letra. Qual que é a segunda? Letra G, gestão. Se eu fizer uma excelente análise, se eu construir alguma coisa muito bem construída, eu vou ter que gerir o que eu construí. Então, a gestão. A gestão. A terceira, qual que é? A letra I. Ela vem do quê? Da implantação. Eu crio, né, por meio de uma grande análise, eu começo a ganhar habilidade com tudo aquilo que eu criei e eu preciso implantar isso de fato. O nome disso é processo. Você precisa aprender a lidar com o processo. Então vai vendo. Programa de gestão avançada nos negócios é um processo. Então, um programa de mentoria é um processo, é sequência, metodologia. Qual que é a última? Letra R. Do que? Retorno. Então, é o ROI, retorno sobre o seu investimento. Você vai investir em estudo, vai investir na prática do que você estudou, vai investir implantando isso de forma concreta, vai sair do virtual e entrar no escrito, na escrita. A sua empresa tem que ser organizada. Então é aqui que começa a organização. E isso é que vai te dar todas as recompensas. Então o R que eu falei que é o retorno, você pode colocar mais um R só para reforçar. Recompensa. Manuel, por que você está falando da recompensa? Porque o teu sistema cerebral, quando ele ouve a palavra recompensa, ele reforça o motivo. Fala, se eu vou ser recompensado, então tem motivo para eu agir dessa nova maneira. Então eu acho que aqui foi só um adendo, assim, ó, só uma abertura para falar da espiritualidade, para você saber que esse caminho não é balela. E no mundo dos negócios, quem não tem a espiritualidade aguçada, dificilmente tem sucesso. Ok? Tranquilo, André? Os grandes mestres das empresas sempre tiveram a sua espiritualidade ativada, né? Os grandes players do mundo empresarial. Não existe sucesso sem espiritualidade ali muito bem alinhada, ou seja, muito bem protegendo as três primeiras dimensões. A espiritualidade é quem protege aquilo, quem mantém aquilo. Quando um empresário quebra, é porque ele perdeu a paz de espírito. Aí o que acontece? Ele perde a paz de espírito, ele falha emocionalmente e depois ele derruba todo o resto. Ele mesmo destrói tudo, né? Ele mesmo. Ele constrói e ele destrói. Uau. Ok? E no âmbito da angústia e da tribulação, Manuel, como isso tem destruído os empresários, né? Então nós vamos falar assim, ó, porque agora é exercício, tá, pessoal? Então você que está me assistindo é exercício. Né? Eu vou até me ajeitar aqui, que eu gosto de ficar sentado para estar bastante assim, ó, né? Porque eu amo falar dessa parte. Eu acho que isso daqui é uma essência que o ser humano tem e ele precisa descobrir essa essência dele. Então eu poderia falar assim, ó, espiritualidade é romper paradigma. Porque espiritualidade está ligada à humildade. Ninguém é humilde. Você pode estar humilde algumas horas do dia, poucas horas do dia, muitas horas do dia, não sei. Humildade é um estado, não é uma definição. Então, espiritualidade é romper paradigmas. E para romper paradigmas, você vai ter que estar sempre abrindo essa janelinha aqui dentro da humildade. Ok? Então, por que angústia? Por que angústia? Por que tribulação? Por que já começa... Quando você entra na angústia e tribulação, qual é o primeiro lugar que ela afeta? O seu corpo físico. Taquicardia, sudorese, aí começa. E aí ela começa a desbarrancar tudo. O corpo físico estando ruim, a mente já começa a pensar coisa que não deve. E já começa a fazer coisa que não deve. Então, o que conta não é o que acontece com você. Não são os impactos, as emoções que... Não é isso que conta. É como você responde ao que acontece com você. Quando vem um impacto, se eu tenho paz de espírito, eu respiro. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o agir, pega as palavrinhas. Você vai fazer essa... Olha só o que eu estou te entregando. Eu vou analisar. O que mais que eu vou fazer, André? Eu vou analisar. Gerir. Vou fazer o quê? Gerir. Vou analisar a gestão que eu posso ter com aquele impacto. O que mais que eu vou fazer? Simplesmente eu analiso
Aí eu vou implementar o quê? Aquele comportamento que eu sempre tive que me levou para a ruína? Não, eu vou implementar um outro comportamento. Para quê? Para ter outro resultado, porque eu quero recompensa, eu não quero mais a mesma. Ok? Eu não quero mais a mesma coisa. Então, legal. Bom, e aí vai mais coisa para você refletir. Como você reage a experiências que você tem? Com essa tranquilidade? Sim ou não? O que define isso na sua mente? O que define isso que eu acabei de falar? Esse comportamento, como que ele está definido aí na sua mente? Você acha que vai fazendo a mesma coisa, vai mudar o resultado? Então, a sua atitude vem da percepção de mundo que você tem. Se não mudar a sua percepção de mundo, não vai mudar a sua forma de interpretar o mundo e você vai ter o mesmo comportamento. Por isso, terapia cognitivo-comportamental. Você sabe qual é a vantagem de você estar comigo? A experiência que eu tenho com o ser humano. No maior caos possível, a dependência química. Você acha que só usa droga, os nóia que você vê na rua? Tá assim de empresário bem-sucedido que tem problema com droga. Você sabe qual é a pior droga que tem? É aquela que inclusive leva as pessoas a fazer uso da cocaína, da maconha, do crack. A pior droga que tem é o VOA, vaidade, orgulho e arrogância. Essa é a pior droga que tem. E sabe o que quer dizer vaidade, orgulho e arrogância? Comportamento. Então a pior droga que tem é o comportamento. Seus comportamentos é que te leva a fazer uso de qualquer droga, inclusive da vaidade, do orgulho e da arrogância. A vaidade, eu sou empresário, eu vou falar que eu não sei? Meu filho, eu não sei nada ainda. Olha o tanto que eu estudo, eu não sei nada ainda. Se você está preocupado em achar que alguém tem que achar que você sabe alguma coisa, sai desse lugar. Isso daí é sofrimento, é escravidão. Então, otimismo sozinho não resolve nada, tá? Então, ser otimista e achar que você é o melhor empresário não resolve nada. Pessimismo atrapalha, mas otimismo não resolve. O que resolve? Capacitação, humildade, essa espiritualidade, essa paz de espírito para você fazer tudo com leveza. Legal. Viver um paradigma, olha só, viver um paradigma diferente é interpretar a situação de forma diferente. Então você não acredita, lembra que eu falei da crença? Você tem que romper o que você não acredita. Vai lá. Sabe, eu costumo dizer muito assim, é uma cliente minha que fala muito isso para mim. Manuel, tem vezes que eu convido pessoas, as pessoas não vêm no workshop, você vai dar um workshop gratuito, eu saio convidando e a pessoa às vezes demora para vir. Eu falei, ela não está no tempo dela e ela não está interessada, ela tem um paradigma lá que ainda não foi rompido, né? Ela falou, mas até para falar mal tem que pelo menos ir lá para ver, né? Porque tem gente que às vezes até fala mal de mim, porque eu vou, fala mal de você sem te conhecer. Eu falei, isso é paradigma. Ela falou, mas para falar mal tem que no mínimo ir lá provar, conhecer. Como é que eu vou falar que eu não gosto de uma coisa que eu não provei? Então, mas será que todo mundo entende isso, compreende isso? É uma lógica para o meu cérebro, talvez para o seu, mas para algum cérebro essa lógica não existe. Então, por quê? E a pessoa fica naquele barulho. Por isso, tribulação, André. É muito barulho, muita interferência. São muitas vezes que a pessoa já ouviu. Não dá certo, isso aí é tudo enganação, tarará. Ela já foi enganada. Tem várias razões para isso. Mas se você quer algo para a tua vida, você vai ter que buscar. Ninguém vai trazer na sua casa e nem vai colocar no seu colo. Ok? Então, quando a sua interpretação demonstra, né, uma nova rota. Olha só, porque aqui a parte espiritual, ela é assim, é para você analisar. Quando a sua interpretação demonstra uma nova rota, você fica sem opção. Para e pensa devagar. Vou repetir bem devagar, porque isso daqui é profundo. Quando a sua interpretação demonstra uma nova rota, você fica sem opção. O que eu quero dizer? Caiu uma ficha para mim, que é tipo assim, ó, a casa caiu. Tudo que você não tem é pelo que você não sabe, porque se soubesse já teria. Quando você descobre muita coisa que você não sabe, a sua mente te deixa sem opção, fala ou você faz ou você faz. Porque agora acabou, cara, acabou. Por isso que a gente fala muito aqui, né? Basta, chega. É você que tem que dar o basta, não sou eu. Eu não tenho que te convencer de nada. É você que deve se convencer pelas evidências
que estão sendo colocadas. Eu não tenho esse trabalho para te convencer. Eu tenho que te despertar. Eu tenho que colocar você na cadeira para pensar, para raciocinar, porque você é inteligente o suficiente para, inclusive, saber por que a sua vida não está dando certo, né? Precisa aprender o que você não sabe para chegar naquilo que você não tem, ok? E aí, tudo que era impossível, quando você chega nessa rota, tudo que era impossível passa a ser uma possibilidade. Tudo que você fala, isso é impossível, você vai falar assim, bom, é impossível, mas tem no mínimo uma possibilidade, porque eu posso te falar que tem várias. O impossível não existe, o impossível é temporário. E eu vou provar para você aqui agora. Pensa aí, eu não sei quantos anos você tem, mas você já quis comprar alguma coisa, talvez a casa própria, o primeiro carro, a primeira moto, não sei, alguma coisa que você quis comprar. E eu vou levar logo lá pro dinheiro, porque nós estamos falando de negócio. E que naquele momento que você sentiu a vontade, era impossível você comprar aquilo. E de repente hoje você pode lembrar de várias situações dessa que isso já aconteceu. Como que se tornou possível? Então, o impossível é temporário. Quem definiu o tempo? Você. Quanto tempo você tem para ficar ainda nessa tribulação, nessa angústia? Quanto tempo você tem? Né? Esse é o problema. As pessoas têm muito tempo e acham que tudo é sorte ou azar. Tudo é sorte ou azar. Então não é sorte e azar, é decisão. Não tem problema não. Aqui pode ser a primeira decisão certa, pode ser 1 em 10. Toma a primeira decisão, você vai começar pela primeira sempre. Toma a primeira decisão correta, ok? Vem, pode vir pro G12, pode vir, que aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ter que pagar esse preço. Se você não pagar o preço, você não vai saber. A recompensa só é dada a quem encara a jornada. Se você não encarar a jornada, você não vai ter recompensa. Quando você entra numa corrida, para você ir para o pódio, você precisa correr. Para você correr muito bem, você precisa treinar. Para você treinar muito bem, você precisa de todas essas dimensões muito bem trabalhadas. Começando com a saúde física, saúde e disposição. Começando com uma mente muito boa, acreditando que você é capaz. Tendo uma emoção muito bem equilibrada. Todos os impactos, as interferências que te atrapalham, você pegar a paz de espírito para ser como é que eu falo? O escudo de tudo isso, para não deixar com que essas coisas entrem na sua mente e comece a trazer barulho, tribulação. Então, por que a resistência? Por que você resiste tanto? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque até hoje eu falo, Manuel, por que você resistiu tanto, cara? Para que você fez tanta força? Vou falar uma coisa para vocês muito séria. Eu fiz tanta força, até física. Eu venho do ramo automotivo. Eu fazia muita força montando loja, eu mesmo montando prateleira, eu fazendo aqui muita força física, carregando peso, que hoje eu tenho hérnia de disco, então eventualmente eu tenho uns probleminha de coluna. Se eu vacilar, eu tenho uns probleminha de coluna. E eu sei, aqui dentro ficou muito claro, eu admiti isso para mim. Ó, aquilo ali não é a questão, o que eu estou querendo mostrar para você é o esforço que eu fiz demais. Era tanto esforço que eu fazia que tudo eu tinha uma capacidade de criação muito grande. Eu criava e eu mesmo fazia. Eu ia fazendo, tudo era eu que fazia, porque eu não gostava do jeito que os outros faziam. Então tinha que ser do meu jeito, do meu jeito. Meu jeito era do jeito certo, sempre foi. Meu jeito é o jeito certo. Talvez é isso que está acontecendo com você, né? Se a única ferramenta que você tem é o martelo, é complicado, cara. Todo o problema que você pensa que você prego. Tem todo o problema para você ter. Tudo vira prego, né? Tudo vira prego quando você só tem um martelo como ferramenta. Entendeu? Então você vai trabalhar só na cacetada, só na marra, só na força, só na pancada. E às vezes é um fio a descascar, às vezes é algo que você tem que construir ao invés de destruir e você só tem um martelo. Você sabia que se tirar os problemas da sua vida, ela está destruída? Para e pensa aí. Pega uma pessoa, tira todos os problemas dela, você mata ela. Problema é a oportunidade para você sentir a segunda fonte da felicidade, superação. Porque a primeira é aprendizar, é aprender. A primeira fonte da felicidade é aprender. A segunda fonte da felicidade, isso é psicologia positiva, que eu também tenho essa formação. Primeira fonte da felicidade é aprender, anota aí. Segunda fonte da felicidade, superar.
Se você tirar todos os problemas da sua vida, você não vai ter mais motivo para aprender e não vai ter mais uma recompensa para receber, que é a superação. Quer saber qual é a terceira fonte da felicidade? Sofrimento. Agora, se você quiser saber tudo sobre isso, como terceira fonte da felicidade, vou explicar para você aqui na parte espiritual. As pessoas acostumam com o sofrimento e se apegam no sofrimento. E tem pessoas que, se você tirar o sofrimento dela, ela morre. É um paradoxo. Agora, se você quiser entender isso profundamente para mudar a tua vida, você vai ter que vir para o G12, porque o restante é só lá dentro. Ok? E tem muito mais em cima disso, coisas que a gente nem imagina que tem dentro de nós. Fala, cara, é isso que está dentro de mim? É isso aí que está me controlando? E é. Os problemas é um modo de você evoluir. Se tirar o problema, acaba a sua evolução. Né? Como eu falei, né, André? Esses dias eu dei uma live falando disso. Entra lá, você que está me assistindo aqui, entra lá nas minhas redes sociais, lá no YouTube, lá no Instagram, manuellima.oficial, entra lá que você vai ver uma live lá falando de como ser a pessoa que você sempre desejou a ser. Manuel, você falando disso, que os problemas é o que faz a gente evoluir, que faz a gente, inclusive, ter sentido de existência aqui, eu fico imaginando o seguinte, uma metáfora, sempre gosto de associar com metáforas, né, de um atleta de academia. O atleta de academia vai para a academia com o objetivo, ficar forte, né, desenvolver musculatura. Se ele pegar o mesmo peso por 10 anos, o que vai acontecer com o músculo dele? Não vai desenvolver. Se ele sempre levantar 2 quilos de cada lado nos halteres, como que o músculo dele vai crescer? Não cresce. Ele tem sempre que colocar mais peso, e ele dá conta, aí ele põe mais peso, e ele dá conta, e gradativamente o processo vai fazendo o músculo dele desenvolver. E aí eu vou mostrar isso para você. Você falou que as palavras movimentam, mas o exemplo arrasta. Então eu vou contar mais uma história minha, que é real, como que eu me arrastei. Eu tive um processo de emagrecimento, você sabe que eu fiz um processo de reeducação alimentar. Eu emagreci em 6 meses 34 quilos, né? E isso já faz 6 anos. E até hoje eu mantenho meu peso. Teve um determinado período nesse processo, eu corria 15 quilômetros todo dia de manhã. Toda manhã eu corria 15 quilômetros, todo dia. E, logicamente, que no começo tal, mas só que depois que eu cheguei a emagrecer, eu continuei correndo. E aí eu via que não tinha mais efeito. E aí eu conversando com a nutróloga, eu falei assim, aí a minha esposa começou a fazer também emagreceu bastante. E aí fizemos lá uma consulta com uma nutróloga que é esportista, uma mulher excepcional. E ela começou a orientar a gente, porque tem coisa que eu não sei, né? Então, se eu não sei, eu pergunto para quem sabe. Então, contratei essa nutróloga para isso. E aí eu falei para ela, cara, agora eu corro pra caramba e sei lá, parece que não emagrece mais, não dá mais resultado, né? Ela falou, tá. Aí começamos lá o processo. Aí eu e minha esposa começamos a correr junto, na mesma hora. E minha esposa não conseguia correr. Então ela corria um pouquinho, parava, andava, corria mais um pouquinho, parava, andava. E aí, beleza. Como a gente fazia isso dentro de um clube, tinha um lugar no clube que tinha uma escada que subia e descia. Subia e descia. Uma escada alta, mas ela tinha esse... Legal. E aí, minha esposa começou a falar, eu vou subir a escada também. Então ela começou a correr, aí nesse período que ela andava, ela subia a escada, descia, corria, subia a escada, descia, andava, subia, corria, descia, andava. Quando nós voltamos para a nutróloga, ela foi fazer todos os testes lá com os aparelhos que tinha. Ela falou assim para mim, você me deve uma lipoaspiração. Como assim? Falei, porque sua esposa perdeu 1,2 kg de gordura. É raro quem consegue isso. Para conseguir perder isso no tempo que ela perdeu, só com uma lipo. E é o máximo que pode tirar numa lipoaspiração, é 1,2 kg de gordura, não pode tirar mais que isso. E eu falei, caramba, e eu corro 15 quilômetros e eu não tive o mesmo resultado que ela. Ela falou, Manuel, é o que você acabou de falar do peso. Você já está acostumado a correr 15 quilômetros. Conta aí, como é que é? Você corre 15 quilômetros? Eu falei, eu corro 15 quilômetros de boa, eu nem canso. Ela falou, então, beleza.
Você já está no seu ritmo, no seu padrão, não está acontecendo nada. Está mantendo, é bom para a saúde? Legal, mas se você quer reduzir alguma coisa, esquece. Você vai manter onde você está, mas você não reduz. E aí eu comecei a fazer o quê? Circuito. Comecei a fazer o mesmo percurso que ela. Então dá aquele pique, para, vai de novo, para, vai. E aí por quê? Porque aí você começa. Então, quando você se depara com um problema, como eu me deparei, ele te obriga a evoluir. Ele me obrigou a fazer da forma diferente, porque o meu jeito é o jeito certo. Tá entendendo onde eu estou emendando tudo isso? Se lá na tua empresa o teu jeito é o jeito certo, você está com um grande problema. E o problema tem nome, e o nome é você. Então, a energia do problema faz você criar novas formas de fazer. Se você não trabalhar a energia, a sua energia, porque você é o problema, nada vai acontecer lá. Agora, se você trabalhar, ninguém vai te impedir, ninguém vai te atrapalhar, porque você não vai permitir mais. Deve ter mais coisa errada na sua empresa? Com certeza. Deve ter pessoas que não estão funcionando? Você não está errado não, com certeza. Mas você que é a locomotiva. A hora que você mudar a sua forma de trabalhar, todos são obrigados a mudar. Nada muda se eu não mudar. Mas quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. É matemático. Se eu mudar, todo mundo que está ao meu redor vai ter que mudar, não tem como. Quer fazer uma experiência? Eu gosto muito disso daí. Que ambiente que você está? Tem uma mesa? Tira a mesa desse ambiente ou coloca uma mesa nesse ambiente. E tenta passar por aquele lugar de uma forma ou de outra. Tira a mesa e passa onde a mesa estava. Deixa a mesa e tenta passar onde a mesa está. Está bloqueando. Se você tirar a mesa, mudou. Não tem como, você vai ter como passar. Se você não tirar a mesa, não tem como passar naquele lugar. Então nada muda se eu não mudar. Ok? Essa parte da espiritualidade, essa parte quando a gente fala aí das questões de tribulação, das questões de angústia, né? Para você sair dessa angústia, você vai precisar de todo esse percurso. Então é minimizar aquela voz interior que fica sabotando e se abrir a superar problemas, superar obstáculos, encará-los como bênçãos e não como problemas, né? É uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de me reinventar, uma oportunidade de crescer, oportunidade de fazer novos negócios, oportunidade de ganhar um novo dinheiro, oportunidade de desenvolver um novo processo dentro da minha empresa. Sensacional, Manuel. A gente chega ao final desse primeiro episódio. Já? Voando, né? Tem continuidade. Você quer saber mais? Aparece no próximo episódio. Tem continuidade. Nós vamos falar mais sobre espiritualidade. Que papo gostoso. Gratidão, Manuel. Muito bom. Eu também sou muito grato a você que assistiu e que está me acompanhando, esteja lá sempre. Isso daqui tudo foi feito com muito zelo, com muito carinho para você, com muita honestidade. Mais uma vez eu quero falar de forma muito clara, muito tranquila, com essa paz. Você não é obrigado a comprar nada daquilo que eu falo. Você não é obrigado. Segue a sua vida, mas tenha um discernimento. Busca aprender. É o aprender que vai te dar aquilo que você deseja. E é Deus acima de tudo, né? Acima de tudo, e você se colocar em primeiro lugar para que realmente você compreenda que você é responsável por tudo aquilo que você conquista. Se está pouco, é porque você precisa de aprender algo que você ainda não sabe. Mas potencial você tem. Então, não ande sozinho. Andar sozinho é loucura. Ok? Então, tamo junto aí. O meu agradecimento aqui. Que Deus abençoe. Até o próximo. Até o próximo. Gratidão. Nos vemos no próximo episódio.